Bem, pessoal, então vamos aqui para a resolução da terceira questão. Primeiramente, vamos ler o enunciado e observar algumas informações importantes. A terceira questão diz o seguinte: escreva a matriz A igual a IJ, abre parênteses, fecha parênteses, 2 por 2, em que a IJ é 3I menos 2J. Então, vamos tentar entender. Primeiramente, é interessante observar que essa questão aqui, gente, ela trata de lei de formação de uma matriz. Para que a gente consiga resolver essa questão, primeiramente, a gente tem que observar algumas informações para daí, então, a gente ter condições de formar uma matriz genérica, tá? E vou mostrar para vocês passo a passo como fazer isso. Então, primeiro ponto, gente, ó, vamos aqui para a resposta, certo? Primeiro ponto que nós devemos observar é que essa matriz aqui ela foi representada pela letra A, então está aqui, ó, esse A maiúsculo é a representação da matriz. Esse A minúsculozinho aqui é o elemento dessa matriz. Se a matriz é A, o elemento também vai ser o Azinho, certo? Esse I e esse J aqui, eles dizem respeito à linha e à coluna, ou seja, a posição do elemento, certo? Mas é importante observar, gente, que essa matriz aqui ela é do tipo 2 por 2. O que é uma matriz do tipo 2 por 2? É uma matriz que possui duas linhas e duas colunas, certo? Ou seja, uma matriz quadrada. Então, se eu sei que essa matriz ela possui duas linhas e duas colunas, eu consigo escrever a matriz genérica, né, dela. E, professor, qual vai ser a matriz genérica dela, gente? Eu até tinha colocado na questão anterior, matriz genérica, né? Para escrever a matriz genérica, basta saber a letra que representa a matriz, que no caso aqui nós sabemos que é a letra A, e saber o tipo dela. E o tipo dela está aqui, ó, a matriz 2 por 2. Então, a matriz genérica A vai ser representada assim, ó, A11, A21, opa, desculpa, gente, cometi um erro aqui, vai ser A11, A12, A21 e A22. Então, fechei aqui o parênteses, é uma forma de representar a matriz. Você pode perceber que essa matriz genérica ela tem duas linhas e duas colunas, certo? Professor, eu não entendi o que é esse A e J. Gente, o A e J é uma forma genérica de representar a posição da matriz, do elemento dentro de uma matriz. Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma outra fontezinha aqui, lilás. Esse A11 aqui, na verdade, ó, o A e J eu posso comparar ele com o A11. E aí, só que nessa situaçãozinha aqui, ó, o I ele equivale a 1 e o J também equivale a 1. É só uma equivalência. Assim como eu escrevo uma matriz genérica, eu tenho condição de escrever um elemento genérico, tá, gente? E aí eu vou ter que lembrar lá da aula passada que nós vimos o seguinte, que o I ele representa a posição, o número da linha, e o J ele representa a posição, ou seja, o número da coluna, tá? Então, esse J eu vou entender como sendo o A11, o A12, o A21, o A22. Agora, eu tenho que observar a posição, é a ordem, tá? O primeiro elemento aqui sempre vai corresponder ao I, ó, e o segundo elemento ao J. Aqui no A12, o primeiro elemento, que é 1, é o I, e o segundo elemento é o J. Aqui no A21, o primeiro elemento é I, o segundo é o J. No A22, o primeiro elemento é I, e o segundo é o J. Sabendo disso, eu consigo utilizar aqui, ó, o que nós chamamos aqui, ó, de lei de formação, que é o que está representado aqui nessa forma. É a lei de formação. Então, sabendo o tipo da matriz e sabendo a lei de formação, eu tenho condição de escrever a matriz. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? É bem simples, gente. Agora a gente vai apenas calcular. A lei de formação não é essa? Ó. Então, tá aqui, ó. A nossa lei de formação não é essa? Ó. Vou colocar aqui, ó, lei de formação. É A e J igual a 3is menos 2j. O que é que vai acontecer aqui? Eu sei que esse A e J aqui, ele é um elemento genérico da posição de um elemento de uma matriz. Então, eu vou olhar para a minha matriz genérica e vou perceber
que eu tenho essa estrutura. Quais são os elementos que fazem parte dessa matriz genérica aqui? É o A11, o A12, o A21, o A22. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar cada elemento genérico desse. Então o primeiro elemento que eu vou usar é o A11. E aí eu vou entender que o primeiro elementozinho aqui ele corresponde a I, o segundo aqui corresponde ao J. Então o que é que eu vou fazer na lei de formação? Vou substituir o I pelo 1, tá aqui, e vou substituir o J também pelo 1. Então vai ficar assim a minha expressão. Fazendo a devida substituição, vai ficar 3. Gente, eu tenho que entender que 3i é o mesmo que 3 vezes o i, é uma multiplicação, tá? Então não vai ficar 31, vai ficar 3 vezes o 1. Beleza, gente? Menos 2j. O que é 2j? É o dobro de j, é 2 vezes o valor de j. Então, dobro está ligado a 2 vezes. 2 vezes é o quê? Multiplicação. Então, tá aí, ó. 2 vezes o valor do j. Só, gente, nós acabamos de perceber que o j também vale 1, porque esse elemento é o A11. Então, sabendo disso, é possível resolver a expressão que nós temos agora, o nosso valor numérico. Então, vai ficar como, gente? Ó, 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, essa expressão aqui vai ficar 3 menos 2. E quanto é que é 3 menos 2, gente? Equivale a 1. Logo, nós vamos poder afirmar aí, gente, que o elemento A11 equivale a 1. Então, sabendo disso agora, eu vou procurar saber qual é o valor numérico do elemento genérico A12. Então, nós temos aqui o nosso A12. E aí você vai lembrar que o primeiro elemento corresponde ao valor do I e o segundo corresponde ao valor do J, né? Então, a lei de formação vai ser utilizada novamente. E pela lei de formação, nós temos que o 3i menos 2j. Então, vai ficar 3 vezes o valor do i. O valor do i, gente, é fácil perceber que o valor do i aqui equivale a 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes o j, né? Só que o j, gente, nessa situaçãozinha aqui, o j também vai valer 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. E aí, o que eu preciso fazer agora? Resolver a expressão, né? Então, vamos resolver aqui a primeira multiplicação. Quanto é que é 3 vezes 1, gente? É 3. E quanto é que é 2 vezes 2, gente? É 4. Então, vai ficar 3 menos 4. Quanto é que é 3 menos 4, turminha? 3 menos 4 é menos 1, né? Porque você subtrai a concepção do maior. Então, o elemento A12 equivale a menos 1. Então, nós já sabemos a segunda identidade. Falta pouco para a gente conseguir escrever essa matriz. Faltam apenas 2 elementos. Então, vamos agora para o terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o A21, certo? Lembrando sempre que o primeiro elemento aqui, que é o 2, ele corresponde ao I, e o segundo elemento, o J, corresponde... Nosso segundo elemento, 1, corresponde ao J, certo? Então, agora, substituindo na nossa lei de formação, nós teremos o seguinte. 3i menos 2j. O i, neste caso, vale 2, certo? Menos 2 vezes o valor de j, ou seja, 2j. Né? E o j está valendo 1, né, gente? Então, resolvendo essa expressão aqui, nós vamos ter o seguinte. Ó. Resolvendo a expressão, nós vamos ter ó, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar 6 menos 2, né? E 6 menos 2 equivale a 4. Então, nós podemos deduzir que o A21 equivale a 4. Então, está faltando apenas um elemento para a gente encontrar a identidade e escrever a matriz. Então, eu vou dar uma baixadinha aqui, tá? A gente continuar aqui resolvendo. Então, nós vamos agora para o elemento A22. Escrevendo aqui a nossa lei de formação, né? Lembrando que o primeiro elemento corresponde ao valor do i, o segundo elemento corresponde ao valor do j, certo? Substituindo aqui na nossa lei de formação, nós vamos ter o seguinte, ó. Não é 3 vezes o i e 2 vezes o j? Então aqui vai ficar 3 vezes o 2, tá? Lembrando que o i equivale a 2, menos 2 vezes o j.
E lembrar, gente, que nessa situaçãozinha aqui, ó, o J também vale 2, então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2. Então, para que eu consiga escrever a matriz, eu vou precisar sempre da lei de formação, e eu tenho que resolver ela de forma correta. Então, aqui nós temos, ó, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 2 é igual a 4, então vai ficar 6 menos 4. E 6 menos 4 nós sabemos que equivale a 2. Ou seja, gente, o elemento A22 equivale a 2. Então, turminha, sabendo disso, de todas essas identidades, eu tenho condição de escrever a matriz. E como é que vai ficar essa matriz, professor? A matriz vai ser essa. Daí, a matriz A será formada pelos seguintes elementos. Ó. O primeiro elemento, que é o A11, primeira linha, primeira coluna, ó, 1. O segundo elemento, que dá a primeira linha e segunda coluna, menos 1. O terceiro elemento, A21, segunda linha e primeira coluna, ó, 4. E o elemento da segunda linha e da segunda coluna, que é o A22, ele equivale a 2. Então, agora é só montar, tá, a matriz. E aí vai ficar assim, ó, 1, menos 1, 4 e 2. Então, tá aí, gente. Essa é a matriz A, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa explicação é um pouco maior, porque ela demanda um pouco maior de atenção, tá? É um pouquinho mais complexa em relação às outras, e eu espero que vocês tenham compreendido.